Continuação da gravação da resolução da prova da FUVEST, segunda fase 2026. Então, a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: o Homem-Aranha está na parede do 7º andar de um prédio olhando a vizinhança. Ele observa uma pessoa que está parada no canteiro central e corre o risco de ser atropelada. Imediatamente, o super-herói lança uma teia em um poste e segue na direção dela para salvá-la. Ele pega a pessoa no ponto mais baixo da trajetória. Os dois continuam juntos até uma altura máxima e voltam. Tá? Então eu vou fazer uns destaques referentes aos dados importantes do problema. Então, nessa figura aqui, eu tenho um Homem-Aranha, ele joga a teia até o poste, e aí ele sai da posição da altura H e se desloca em direção à pessoa para resgatá-la. Tá? Então, aí uma professora de física, ao observar a cena, tenta estimar algumas informações do movimento. Ela assume que o movimento ele é bidimensional. Bidimensional, duas dimensões, x e y. Tá? Então, primeira informação. A próxima informação. A altura inicial do Homem-Aranha é de 21 metros. Tá? Então, eu tenho que destacar isso também. 21 metros. Pois cada andar tem cerca de 3 metros de altura. Tá? A velocidade inicial do Homem-Aranha ao deixar o prédio é 0. Então a velocidade do Homem-Aranha é 0. No início do movimento. Então, nesse caso aqui, a gente vai perceber que ele só tem energia potencial. Ele não tem energia cinética porque a sua velocidade é 0. Tá? Então ele parte do 0. Ele não pega nenhum impulso. Próximo item. Ele pega a pessoa quando ela está a uma distância de 1 metro do chão. Essa distância aqui. Por que essa distância de 1 metro? Porque o centro de massa da pessoa está na metade, né? Então, do corpo. Né? Então, se pegar a altura, dividir por 2, é aproximadamente 1 metro, né? A altura do centro de massa. Quando eu estou estudando um objeto, eu tenho que considerar o seu centro de massa. Tá? Então, vou destacar esse ponto. Então, a altura de 1 metro. Então, próximo. Então, ele pegou a pessoa a uma altura de 1 metro. Houve uma perda de energia quando ele pegou a pessoa, devido à colisão perfeitamente inelástica. Quando ele fala colisão perfeitamente inelástica, é que existe uma perda de energia, né, nessa colisão. Os dois passam a se movimentar juntos depois da colisão. Né? Em física, a energia como um todo ela é sempre conservada. A energia ela pode ser transformada em outro tipo de energia quando a colisão é inelástica. Né? Então ela pode ser transformada em energia sonora ou a energia térmica. Então, nesse caso, a colisão é perfeitamente inelástica. A pessoa e ele têm aproximadamente a mesma massa, né? A massa de 60 kg. Vou destacar isso também. Tá? A figura ao lado ilustra esquematicamente o movimento descrito. Tá? Então, agora a gente já está em posição de poder resolver essa questão. Mas antes eu vou fazer uma introdução teórica, só descrevendo esses conceitos, para a gente já ter uma ferramenta teórica para a gente poder resolver de uma maneira mais efetiva. Tá? Então, as alternativas. O que ele pede no item A? O item A, ele pede a velocidade do Homem-Aranha quando ele pega a pessoa. Tá? Então, eu quero a velocidade do Homem-Aranha. B, quando a razão entre as velocidades, qual que é a razão imediatamente depois da colisão? Tá? Então, eu tenho a velocidade antes da colisão e a velocidade depois. Ele quer que você calcule a razão. Quanto que dá essa razão? Tá? Qual é o valor
da altura máxima do Homem-Aranha e da pessoa juntos em relação ao chão. Tá? É essa altura máxima aqui, ó, em relação ao chão. Isso é importante. Tá? Qual a altura máxima do movimento do Homem-Aranha e da pessoa juntos em relação ao chão? Uma informação importante, a gente sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente já tem todas as informações do exercício. Eu vou fazer a introdução teórica, descrevendo a conservação de energia, a colisão perfeitamente inelástica e depois falar um pouco sobre conservação da quantidade de momento linear. Tá? Então eu vou para a página 6 aqui. Na página 6 aqui eu tenho a teoria que é necessária para entender esse exercício. Então, conservação de energia. Quando eu falo em conservação de energia, eu estou falando no ponto que a energia como um todo nesse sistema é conservado, né? Então, nesse movimento pendular, antes da colisão, perceba, eu tenho que olhar o sistema antes da colisão, porque na colisão eu tenho uma colisão inelástica, sem a conservação de energia mecânica. No movimento antes da colisão, a energia mecânica ela se conserva. O que é a energia mecânica? A energia mecânica é exatamente isso aqui. Ó. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, tá? Que está associada ao campo gravitacional da Terra. O que é essa fórmula aqui? Ó? É meio de mv². É a energia cinética do Homem-Aranha, no caso, né? Então a gente vai usar nesse caso. A energia cinética do Homem-Aranha é a sua massa vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? E a energia potencial depende da sua massa, da gravidade e da altura. Então, com isso, eu já consigo calcular a energia mecânica e estudar as variáveis do movimento. Para ficar bem claro o que eu estou fazendo o estudo do movimento, né, bidimensional, do movimento pendular, onde eu tenho o Homem-Aranha saindo do ponto. Vou desenhar um ponto aqui, o ponto A. Ele está no ponto A, que é o ponto onde ele faz a partida do movimento. Aí se desloca até o ponto mais baixo da trajetória. Vou fazer outra uma linha aqui, só para você ver que... Aqui eu vou colocar de azul. Então, o ponto A é o ponto mais alto da trajetória do Homem-Aranha quando ele parte do 7º andar, né? Então eu tenho o ponto A e o ponto B. No ponto A, o que o Homem-Aranha tem? Ele tem apenas energia potencial gravitacional. Tá? Se atente a isso. Como a velocidade dele é zero, não tenho o termo que leva em consideração a sua energia cinética. A sua energia cinética é zero. Então, do ponto A para o ponto B, o que acontece? Uma parte dessa energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional, é transformada em energia cinética. Tá? E, como um todo, a energia mecânica antes da colisão é conservada. Tá? Então, isso aqui é depois do momento que ele sai do ponto A. Então, no ponto B, ele tem velocidade, ele tem uma altura em relação ao solo de 1 metro. Tá? Então, com isso, eu vou conseguir determinar a velocidade antes da colisão. Eu posso fazer o estudo também da energia cinética
no momento em que ele atinge a pessoa, ele pega a pessoa no ponto B e assim por diante, tá? Isso é importante para a gente estudar as variáveis do movimento. Colisão perfeitamente inelástica. Na colisão, os dois corpos passam a se mover juntos, né? E nesse caso eu tenho que a energia mecânica ela não se conserva. Como a energia mecânica não se conserva, tem uma perda de informação ali, não é muito interessante, porque eu não vou conseguir, eu vou perder algumas informações relacionadas ao movimento. Então, o que a gente pode fazer? Uma outra lei que está associada à conservação é a conservação da quantidade de movimento linear. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo do movimento linear antes e depois da colisão. Tá? Então eu consigo fazer isso da seguinte maneira. Eu tenho exatamente essa relação antes e depois da colisão. O que eu tenho aqui? Momento linear da parte do Homem-Aranha. Massa do Homem-Aranha vezes a sua velocidade V1. No caso da pessoa, a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa. A gente vai perceber que é zero, só tem a velocidade do Homem-Aranha. Depois da colisão, o que acontece? Eu tenho a soma das massas, então eles passam a se mover juntos, né? Eles passam a se mover juntos, então tem que somar as massas, e a velocidade passa a ser a velocidade VF, que é a velocidade após a colisão. Tá? Então, no caso da subida após a colisão, o que acontece quando ele sai do ponto B? Ele se desloca até a altura máxima, ou seja, ele está transferindo a sua energia cinética para a energia potencial, por isso que ele aumenta a sua altura. Então, após a colisão, a energia mecânica volta a se conservar. Então, eu posso falar que a energia mecânica no ponto B após a colisão é igual à energia mecânica no ponto mais alto da trajetória. Tá? Então, eu vou até voltar na figura página 1. Deixa eu olhar aqui, ó. Então, aqui, ó, tenho o ponto B está aqui. Ponto B está aqui. Ponto C. Então, depois da colisão, ele conserva a energia mecânica. Então, a energia mecânica que ele está no ponto B depois da colisão é igual à energia mecânica no ponto C. E com isso eu posso usar esse fato para determinar a sua altura máxima em relação ao solo. Tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Por exemplo, eu estou fazendo a conservação de energia. Eu tenho a energia cinética antes da colisão é igual à energia depois da colisão no ponto mais alto, que eu só tenho energia cinética. Tá? Aqui está faltando um ponto, mas eu preciso considerar também a energia do centro de massa, no nosso caso você vai perceber que ele inclui isso na conta, então esse fato, mas se não tivesse, se esse Hzinho fosse zero, isso aqui está correto, não tem problema, mas no caso em que você tem um deslocamento do centro de massa em relação à sua referência, então você precisa incluir esse termo, a massa vezes a gravidade vezes essa altura Hzinho, tá? Então vamos começar a resolução do exercício agora que a gente já tem uma base teórica para resolver. Eu tenho a altura do Homem-Aranha, que é 21 metros. Eu tenho a distância da pessoa, que é o centro de massa em relação ao solo, é 1 metro. A massa do Homem-Aranha e a massa da pessoa é de 60 kg. E a gravidade terrestre é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que eu preciso calcular primeiro? No item A, a velocidade ao pegar a pessoa. Então, a velocidade do Homem-Aranha. O que eu vou usar? Conservação de energia mecânica. Então,
Vou usar conservação de energia mecânica aqui, ó. Então, vou destacar isso aqui. Energia no ponto. Energia no ponto mais alto é só energia potencial, né? Então, tenho a altura do Homem-Aranha. Eu tenho no ponto mais baixo da trajetória, tenho a energia cinética mais a energia potencial, tá? O que eu posso cancelar nessa equação aqui de conservação de energia? A massa. Não depende da massa, tá? Isolando esses termos, eu consigo determinar quanto que é a velocidade do Homem-Aranha em função dos outros parâmetros. Eu tenho gravidade, tenho altura, eu tenho a distância do centro de massa da pessoa em relação ao solo. Então eu posso determinar esse V aqui, que é a velocidade do Homem-Aranha antes de pegar a pessoa. Então vou até destacar de vermelho aqui para você ter como noção. Então eu quero calcular a velocidade do Homem-Aranha ao pegar a pessoa. Eu preciso isolar esse termo nessa equação. O que eu vou fazer? Vou passar esse termo aqui para o outro lado e isolar o V2. O V ao quadrado, no caso, né? Como é que eu faço? Você pode isolar ou também você pode já substituir, como eu fiz aqui, né? Eu já substituí os valores para ficar... como eu tenho todos os dados, já sai rapidamente a resposta. Então, 10 vezes a altura, né? 10 é a gravidade, 21 é a altura do Homem-Aranha, meio de V quadrado mais a gravidade vezes D, que é 1 metro, né? Então, passo isso aqui para o outro lado, né? 10, passo para o outro lado, vai ficar 200, 210 menos 10, dá 200. Passa esse 2 que está aqui embaixo, dividindo a V quadrado, multiplicando, dá 400. Raiz quadrada, eu vou tirar a raiz quadrada aqui, né? Melhorzinho essa raiz. Você vai tirar a raiz quadrada aqui, né? A raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 400 é 20. Então, a velocidade do Homem-Aranha antes de pegar a pessoa é 20 metros por segundo, né? Então, já respondemos o primeiro item. Em seguida, ele pede a razão das velocidades antes e depois da colisão. Como na colisão a energia não é conservada, é uma colisão inelástica, o que eu vou usar? Eu vou usar justamente o momento linear. Conservação do momento linear. Vou colocar de amarelo. Conservação do momento linear. O que eu tenho na conservação do momento linear? Antes da colisão, eu tenho a velocidade antes do Homem-Aranha e a sua massa. Depois da colisão, isso aqui é antes, vou até escrever aqui, antes e depois da colisão. Tá? Então, depois da colisão, você tem que somar as massas do Homem-Aranha e da pessoa. E aí eu tenho a velocidade depois. Então, massa vezes a velocidade depois. Nessa equação, eu tenho que o m pode ser cortado. Tenho 2m aqui. O m não vai depender da massa. Então, vai ficar 20 igual a 2 vezes a velocidade depois. Posso cortar esse 2 com esse 20 aqui, sobra 10. Então, a velocidade depois da colisão é 10 metros por segundo. No item B, ele estava pedindo a razão, né? Então, qual que é a razão? A razão é justamente 10 dividido por 20. Então, dá meio, né? Perceba que essa razão ela só está comparando as velocidades antes e depois da colisão. E a gente percebe que é meio, tá? Esse é um número adimensional, não tem dimensão nessa razão. Você está dividindo
metros por segundo por metro por segundo. Então é um número puro, sem dimensão. Como é que eu faço para calcular a altura máxima da pessoa? Que é lá naquele ponto C que eu fiz no desenho da figura da questão. Então, a altura máxima, como é que você faz para calcular? Basta você fazer o seguinte: usar a energia do sistema após a colisão. O que é o sistema? Pessoa mais Homem-Aranha, que é 2m vezes a velocidade depois, ao quadrado, dividido por 2. Ah, mas não teria aquele mghzinho que você falou? Sim, tem. Ele já está incluído aqui, ó. Né? Então, ele está aqui, ó. Eu tenho 2m vezes g vezes h máximo menos d. Tá? Se eu colocasse h máximo aqui, já teria que levar em consideração desse lado aqui a energia potencial no momento em que ele está no ponto B, que depois da colisão, inelástica. Tá? Então, cancelando o 2m, o que eu posso fazer aqui? Vou até colocar de outra cor para não ficar confundir. Colocar azul. 2m eu cancelo. O que vai sobrar? Vai sobrar meio de v quadrado igual a g vezes, abre parênteses, h máximo menos d. Como é que eu posso resolver isso? Simples, né? É só substituir os valores. A velocidade depois da colisão é 10 metros por segundo. Então eu posso já... Até vou simplificar isso aqui. Ó. Você pode dividir 100 por 2, dá 50. Desse lado aqui você tem 10 vezes, abre parênteses, h máximo menos 1. A altura é 1 metro. Então você pode cortar esse 0 aqui, né? Você pode já simplificar, vai ficar 5 igual h máximo menos 1. Passa esse menos 1 para o outro lado com o sinal trocado e vai ficar mais 1. Então vai ficar 5 mais 1 é igual a 6. Então a gente acabou de encontrar a altura máxima depois da colisão, considerando conservação de energia na trajetória. Então a gente acabou de resolver o último item da questão 4 da FUVEST 2026. Até a próxima.